todos. Irmãos, eu queria falar de um assunto importante e polêmico hoje no nosso meio evangélico. O evangelho ele tem inchado no Brasil, ele não tem crescido. Qual é a diferença de crescimento para inchaço? Nós vemos que o crescimento é sadio, o inchaço é um aglomeramento, quando volta ao tamanho normal, ele fica do tamanho do que era. E no meio desse inchaço, surgiram os oportunistas. Um desses oportunistas chama-se pastores itinerantes. O que é pastor itinerante? Pastor itinerante é aquele pastor que anda pregando de uma cidade, de outra, uma cidade para outra, e assim sucessivamente, anda extorquindo a maioria das vezes as ovelhas. Primeiramente, que esse título de pastor itinerante ele não existe. Por quê? Primeiro, para você ser pastor, você tem que ter um rebanho. Se você não tem rebanho, você não é pastor. Aí vem a pergunta, mas por que é consagrado pastor? As convenções. O que as convenções fazem? Hoje as convenções, o objetivo principal das convenções não é mais o evangelho do reino de Deus. Hoje o objetivo principal das convenções não é mais pregar o evangelho, não é disseminar a palavra de Deus. O objetivo principal das convenções hoje é expandir as suas igrejas, as suas placas, e eles não têm mais preocupação como é que vai ser os obreiros, se os obreiros dão testemunho, se não dão testemunho. Só para vocês terem uma ideia, eu conheço um obreiro que para ele consagrar uma pessoa, não importa se a pessoa é homem de Deus, se é mulher de Deus, não, ele chega e consagra, olha e diz, você tem cara de diácono, você tem cara de presbítero, assim sucessivamente. Mas Jesus já nos alertava isso, Jesus já nos falava isso, que ia surgir falsos pastores, que enganariam, se possível, até escolhida. Mas o que eu vejo aqui nessa itinerância, nesses pastores itinerantes, o principal culpado são os pastores de igreja. Por quê? Porque os pastores de igreja, eles tiram do que é das ovelhas, o dízimo e a oferta, e dão para esses ladrões. Eu vi um pastor uma vez comentando que ele deu uma vez R$ 10.000 para um pregador pregar. Sabe por que esse pastor fez isso? Ele fez isso porque não é ele que levanta às 3 horas da manhã para trabalhar. Ele fez isso, não é ele que anda catando latinha, vendendo chopp, para no final do mês entregar os seus dízimos e suas ofertas na casa do Senhor. Ele fez isso porque ele não rala a mão, talvez esse pastor, ele só fica deitado e só vai à noite para dirigir o culto e recebe grandes e grandes salários. Irmãos, a culpa disso somos nós pastores que somos culpados sobre isso. Nós não conhecemos a índole desses pastores itinerantes, nós não conhecemos, não sabemos mesmo se são pastores, porque igual eu falei para vocês, não existe pastor itinerante. Pastor tem de ter um rebanho, se não tiver um rebanho não é pastor, se não tiver um rebanho é impostor. A Bíblia diz, Jesus no capítulo 10, no versículo 10 de João, nós queremos dar esse atributo para o diabo, mas Jesus não está falando do diabo. Jesus disse que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Se nós formos analisar do versículo 1 ao versículo 18, Jesus está falando dos falsos pastores, daqueles pastores que viriam no nome de Jesus, daqueles pastores que diziam que serviam ao Senhor, mas eles estariam para ir para extorquir as ovelhas. Certa ocasião apareceu um pastor desse na igreja onde eu congrego, e foi no dia de sábado. Ele foi lá conosco e disse assim, não tem culto hoje sábado não? Eu disse, não temos culto dia de sábado. Ele disse, por isso que a mocidade se perde, porque a igreja não tem culto dia de sábado, para a mocidade ficar, a mocidade vai caçar. Ok, qual era o objetivo desse pastor? O objetivo desse pastor, por cada culto que ele pregasse, ele ganharia R$ 300. R$ 300. Aí eles falam que é amor, não é amor, isso é distorção. Hoje, irmãos, os dois lugares onde tem mais falcatrua, no Congresso Nacional e no meio dos evangélicos, no nosso meio. Hoje o evangelho está falando não para suas boas ações, mas pelas suas más ações. Hoje nós vemos, se nós ligarmos no nosso Brasil, pastores que tiram vida, pastores pedófilos, pastores enrolados. Então tudo isso nós vemos. Então, pastor, você que está me ouvindo, não deis o que é sagrado aos porcos, não dê o dízimo que foi entregado para manutenção, para ajudar os órfãos, para ajudar a viúva, para ajudar os necessitados, para ajudar o mantimento da casa do Senhor, e não dê para esses ladrões, porque Deus vai cobrar de você. Quando chegar no momento certo, vai pesar na balança, Deus vai cobrar deles, mas também Deus vai cobrar de você, que você sabe que isso é errado. Você pega o dízimo das ovelhas, a lã das ovelhas, e dá a mercenários. A mercenários, eles também vão ter o momento deles. Quando chegar na presença do Senhor, eles vão dizer, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei em línguas estranhas. O Senhor diz assim,
apartai-me de mim, vós que praticai iniquidade. Então hoje no Brasil tem crescido muito. Qualquer pessoa hoje pode ser pastor, qualquer pessoa hoje as convenções estão levando pastor, porque a convenção não é mais, a maioria das convenções não é mais espiritual, a convenção só é comércio, é uma associação. Já foi, vamos tirar o exemplo aqui da CGADB, já foi uma convenção séria. Agora a CGADB ela não tem pulso mais para colocar as igrejas no eixo. Cada igreja tem seus costumes, cada igreja tem sua doutrina. Então, convenção não é mais espiritual, convenção agora é comércio. Então fica atento, porque Deus vai cobrar de você, pastor. Deus vai cobrar de você quando você pega as coisas de Deus e distribui assim aos porcos.